bom dia para você nesta quinta-feira, 2 de junho. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo na telona e na telinha. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição falamos sobre a tragédia em Pernambuco, que entra no 6º dia de buscas com apenas 2 pessoas desaparecidas. Pela primeira vez nos últimos 30 anos, o número de matrículas nas universidades brasileiras federais caiu. Nos destaques internacionais, mais um ataque nos Estados Unidos. Desta vez, num hospital deixou mortos e feridos. E na Colômbia, 14 operários estão presos em uma mina de carvão desde a segunda-feira, aguardando por resgate. Pela primeira vez nos últimos 30 anos, o número de matrículas nas universidades brasileiras federais caiu. A informação foi divulgada pelo Censo de Educação do Ensino Superior. Entre 2019 e 2020, a quantidade de estudantes nas universidades federais caiu de 1.300.000 para 1.200.000. A última vez que isso aconteceu foi em 1990. Junto com a queda nas matrículas, também aumentou o abandono dos estudos. Cerca de 270 mil estudantes suspenderam a graduação por tempo indeterminado. Essa queda ela é explicada em parte pela diminuição dos investimentos nas instituições. No mesmo período, os recursos federais destinados às instituições caíram pela metade. E os números de mortes pelas chuvas em Pernambuco já chegou a 122. As buscas por desaparecidos continuam e restam apenas 2. E o total de desabrigados já chegou a 7.312 pessoas. Mais de 120 pessoas morreram por causa das chuvas nesta que é a maior tragédia do estado pernambucano. Na manhã desta quinta-feira, foi localizado mais um corpo que era procurado na comunidade Bola de Ouro, no Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Na noite de quarta-feira, na zona oeste do Recife, foi encontrado o último corpo que faltava. Mais cedo, outros 2 corpos foram localizados na comunidade de Vila dos Milagres, sendo que um deles era de uma criança. Outros 9 corpos que chegaram ao Instituto Médico Legal, vindos de unidades de saúde, eram de pessoas que morreram devido aos temporais. Mais de 400 profissionais do Corpo de Bombeiros de Pernambuco e de outros estados, das Forças Armadas, Secretaria de Defesa Social, Defesa Civil e órgãos municipais estão envolvidos com o trabalho de resgate. Neste 6º dia, as buscas continuam. Na comunidade do Areeiro, em Camaragibe, no bairro do Paratiba, em Paulista, no Grande Recife. Mais de 7.300 pessoas perderam seus bens e estão desabrigadas. Segundo o governo do estado, elas foram levadas para os 66 abrigos distribuídos em 27 municípios. As chuvas diminuíram hoje no Nordeste e a tendência para essa quinta-feira é de sol. O governo federal anunciou a liberação de mais de R$3.300.000 para 2 cidades de Alagoas afetadas também pelas fortes chuvas, Penedo e Roteiro. Os recursos vão ser usados na compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza para a população prejudicada. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, desde as primeiras ocorrências no estado, uma equipe técnica da Defesa Civil está instalada em Maceió para ajudar os municípios atingidos e para orientá-los nas medidas de autoproteção. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu se unir à articulação do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira, para a redução do ICMS para assegurar o preço de vários itens importantes para o dia a dia de todos nós brasileiros. O Senado deve votar ainda este mês o teto de 17% da cobrança de ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público. A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, tem o objetivo de segurar a alta dos preços e a inflação. Segundo o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o projeto deverá ir direto ao plenário, sem passar pelas comissões, o que significa, na prática, que a tramitação do texto será acelerada. Pacheco ainda designou o senador Fernando Bezerra como relator do texto. Também foram marcadas reuniões com o CONCEFAZ, o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal. A preocupação dos secretários de Fazenda é a queda na arrecadação dos estados que o projeto pode trazer. A expectativa é de que cerca de 100 bilhões deixem de ser arrecadados todo ano, caso o texto seja aprovado.
Isso, na visão dos secretários, prejudicaria os serviços públicos estaduais e municipais, já que as prefeituras recebem 25% da arrecadação do ICMS. Mas Rodrigo Pacheco antecipou que haveriam mudanças no texto que veio da Câmara para evitar mais perdas de arrecadação. Isso retarda o processo de promulgação, já que as alterações obrigam os deputados a avaliarem o texto novamente. É uma busca de convergência para que o que a Câmara fez, que vai ser apreciado pelo Senado, possa ser apreciado à luz também de tudo isso que os estados estão apresentando. O que nós não vamos fazer é engavetar o projeto, isso não há hipótese de acontecer, ele será apreciado, mas com essa construção, que pode ser uma construção muito propositiva de uma solução para todos os lados, para o governo federal, para os estados da federação e, fundamentalmente, para aquele que mais interessa, que é o consumidor final, que é o consumidor de combustíveis no Brasil. Após a primeira reunião com os secretários, o relator Fernando Bezerra afirmou que será feito um esforço para que a matéria seja votada o quanto antes. O nosso esforço é para estarmos com o relatório pronto já a partir da próxima semana. Segundo, de que nós vamos prestigiar, sim, as decisões que foram feitas pela Câmara dos Deputados. Bezerra ainda disse que outra reunião do tipo deve acontecer nesta quinta-feira à tarde para discutir o que será feito a partir das preocupações anunciadas pelos secretários. A proposta do teto do ICMS conta com o apoio do governo federal. E o Senado aprovou ontem um projeto para que o valor dos tributos recolhidos a mais pelas distribuidoras seja utilizado para baixar o valor da conta de luz. O texto prevê que, para viabilizar a medida, a Agência Nacional de Energia Elétrica destine os 60 bilhões de reais de PIS e COFINS que as empresas cobraram a mais dos seus usuários. O valor já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O texto segue agora para a Câmara. E a Polícia Civil faz nesta manhã uma operação contra o tráfico e a lavagem de dinheiro em São Paulo. A Justiça expediu 61 mandados de busca e apreensão na capital, na região metropolitana e no interior do estado. A ação recebeu o nome de Operação Ataraxia e os materiais apreendidos devem ser conduzidos para a sede do DENAC na região do Bom Retiro, no centro de São Paulo. E agora vamos aos destaques internacionais. Em um mês de muitos tiroteios nos Estados Unidos, um novo caso aconteceu em Oklahoma. Ainda não se sabe o que motivou mais essa tragédia. Ao menos 3 pessoas morreram nesta quarta-feira nas mãos de um atirador que também perdeu a vida no campus de um hospital de Tulsa, no Oklahoma. A polícia não especificou se o agressor, que estava armado com um rifle, foi baleado por agentes de segurança ou se suicidou. O capitão da polícia, Richard Muhlenberg, afirmou que agentes se referiram à cena como catastrófica, com várias pessoas baleadas e múltiplos feridos. O incidente é o mais recente de uma série de ataques mortais praticados por homens armados no último mês nos Estados Unidos. Em 14 de maio, um supremacista branco matou 10 pessoas, a maioria delas negras, em um supermercado de Buffalo, em Nova York. 10 dias depois, um jovem com um fuzil AR-15 invadiu uma escola em Uvalde, no Texas, e matou 19 crianças e 2 professoras, até ser abatido por policiais. Na Colômbia, equipes correm contra o tempo, trabalham noite e dia para tentar resgatar os 14 operários que estão presos desde a segunda-feira em uma mina de carvão em Zulia. Ainda não se sabe o que causou o acidente. Ficou preso depois de uma explosão provocada pelo acúmulo de gases. Catalina Gurk, que lidera a operação de buscas da Agência Nacional de Mineração, disse que já avançaram 70% em termos de distância do ponto onde se presume que estavam os trabalhadores. Quase 50 socorristas tentam descer cerca de 200 metros debaixo da terra para encontrar os mineiros. As causas do acidente ainda são investigadas. O secretário de Minas do Norte de Santander, Ron Olivares, afirmou que se pode deduzir inicialmente que uma concentração de metano no interior da mina provocou a explosão. Um dos trabalhadores que estava fora do buraco na hora do acidente morreu nesta quarta-feira com queimaduras graves. A vítima era a pessoa encarregada de puxar os vagões que vêm do interior carregados de carvão. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o aumento nos casos de Covid aqui no Brasil. E você confere também, o rei Pelé enviou uma carta ao presidente russo Vladimir Putin pedindo o fim da invasão à Ucrânia. Nós voltamos já.
Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 44 minutos no horário de Brasília. E seguimos aqui com os destaques internacionais. Foram descobertas aproximadamente 50 mutações no vírus da varíola do macaco, o causador do surto atual da doença. No mundo todo já são mais de 600 casos confirmados e a cada dia que passa, a situação nos países europeus fica mais preocupante. Os primeiros resultados de um estudo que está sendo feito em Portugal indicaram que as mutações são determinantes para diferenciar o vírus do surto que aconteceu em países africanos. Durante o experimento, foi verificado que as variações acontecem entre si, o que indica uma rápida evolução e, consequentemente, uma maior transmissão. As mutações do patógeno que causa a varíola do macaco são mais difíceis por ele ser um vírus de DNA, diferentemente do SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, que é de RNA. Na semana passada, a unidade de bioinformática do Departamento de Doenças Infecciosas de Portugal afirmou que o vírus detectado em território português é menos agressivo do que o tipo que se espalha na África Ocidental. A região é uma das mais afetadas pelo surto atual, com 119 casos. No país, todos os diagnósticos positivos foram identificados em homens, a maioria com menos de 40 anos. Desde o início de maio, ao menos 26 nações já relataram casos da doença. Segundo a plataforma de dados Our World in Data da Universidade Johns Hopkins, já são mais de 600, a maioria na Europa. Em comunicado, o braço da Organização Mundial da Saúde no continente alertou que a rápida transmissão da varíola do macaco ocorreu devido à flexibilização das medidas restritivas impostas para a Covid, como a liberação de viagens e eventos. Alertou também que o potencial para acontecer mais transmissão na Europa e em outros lugares é alto durante os próximos meses, com o início do verão. No Brasil, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul investiga um caso suspeito da doença. Trata-se de um adolescente de 16 anos. Ele procurou atendimento médico no município de Corumbá no dia 29 de maio, onde está internado e isolado. Outros 3 casos da doença estão em investigação pelo Ministério da Saúde, sendo um em Porto Alegre, um no Ceará e outro em Santa Catarina. E focando aqui no nosso Brasil, atendendo à orientação do governo, a Prefeitura de São Paulo também recomendou a volta do uso da máscara de proteção contra a Covid em locais fechados, como salas de aula, cinemas e escritórios. Mas a medida tomada por causa do aumento de casos da doença não é obrigatória. Deverá prevalecer o bom senso de cada um. A mudança na orientação ocorre em meio a uma alta de 120% de internações por Covid-19 em maio. Apesar do crescimento, 10 milhões de pessoas ainda estão com dose de reforço da vacina atrasada em São Paulo. O Comitê de Saúde do Estado de São Paulo afirma que a medida foi colocada como uma recomendação, em função das dificuldades de se criar fiscalizações e penalidades. Com um bom senso das pessoas e como está recomendável, é muito a partir do conforto também que cada um sente para poder utilizar ou não a máscara. Para o infectologista, mesmo com a diminuição da contaminação da Covid-19, a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados deveria ter sido mantida. Em ambientes fechados, enquanto nós estivermos diante de uma pandemia, é sensato continuar usando máscara, sim, tanto para a redução da transmissibilidade, como também para que a gente possa proteger as pessoas que são mais suscetíveis à doença e que pode ter complicações. Esta escola estadual, que fica na zona norte de São Paulo, manteve os protocolos de segurança do início da pandemia, como o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos com álcool em gel. E, segundo a diretora, isso foi fundamental para que a unidade não registrasse contaminações com Covid-19. Esses protocolos nos trouxeram uma certa tranquilidade, não tivemos que fechar a escola em nenhum momento, respeitando essas orientações. Aqui, grande parte dos alunos só retira a máscara na hora do recreio.
O Arthur não sai de casa sem ela. Para a pessoa não pegar coronavírus, para a pessoa não sentir algo ruim. E as máscaras protegem também de outras doenças típicas desse período de meio de ano. Nessa época do ano, nós temos um aumento de vírus respiratórios, de um modo geral. Vírus sinciciais, o próprio influenza, né? Outono e inverno, né? E, obviamente, poucos vírus nós temos como proteger contra eles, como é o caso da influenza, que tem vacina. E aí as pessoas, infelizmente, não se protegem, né? O grau de percentual de pessoas protegidas contra a influenza tem sido baixo, aquém do desejado. Então, nós temos que ter esses cuidados e manter o uso da máscara em ambientes fechados, sim. Orientação que a Laura segue e recomenda. Porque senão, se a gente pegar Covid, as pessoas acabam morrendo. Falou tudo. Apesar da alta na média móvel de casos de Covid, os indicadores de óbito pela doença não apresentam piora. Vamos aos números da pandemia aqui no país. O Brasil registrou 125 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, o total de mortes pela doença já chegou a 666.801. Em um dia, foram registrados 40.979 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 31.060.017 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 109 vítimas diárias. Curva estável com variação de menos 3% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 30.488 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de alta com variação de 72% em relação a 2 semanas. O assunto agora é a vacinação contra a Covid. O Brasil já aplicou mais de 441.349.000 doses de vacinas. Vamos entender melhor o avanço da vacinação olhando o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,75% da população, enquanto 77,92% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço passam de 45,23% dos brasileiros. E voltando a falar sobre o cenário internacional, diante das consequências da guerra na Ucrânia nos mercados mundiais, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos. Durante uma viagem a Estocolmo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu medidas para amenizar a crise alimentar. Especificamente em relação à crise alimentar, precisamos de uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos e energia nos mercados abertos, levantando as restrições à exportação, alocando excedentes e reservas para populações vulneráveis e abordando os aumentos dos preços dos alimentos para acalmar a volatilidade do mercado. Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% da oferta mundial de trigo. O conflito desencadeado pela Rússia e as sanções de retaliação minaram o equilíbrio alimentar global, ameaçando muitos países da África e da Ásia com fome. Devido ao bloqueio imposto pelo exército russo ao Mar Negro, que paralisa o estratégico porto de Odessa, a Ucrânia tenta desesperadamente exportar cerca de 20 milhões de toneladas de grãos armazenados em seus silos. A ONU teme uma onda de fome nos países africanos que importam mais da metade de seu trigo da Ucrânia ou da Rússia. Guterres também afirmou que a guerra deve terminar agora, condenando a invasão russa da Ucrânia como uma violação da integridade territorial e da Carta da ONU. A maioria dos dinamarqueses votou a favor de ingressar na política de defesa da União Europeia após 30 anos de exceção. Com 97% dos votos contados, as urnas apontavam uma aprovação de quase 67% dos participantes do referendo. A primeira-ministra Mette Frederiksen comemorou o resultado. A Dinamarca enviou um sinal muito importante aos nossos aliados na Europa e na OTAN e a Putin. Estamos mostrando que quando Putin invade um país livre e ameaça a estabilidade na Europa, nós outros nos unimos.
Para a primeira-ministra, o início da invasão russa à Ucrânia marca um momento de virada na política europeia. Havia uma Europa antes de 24 de fevereiro, antes da invasão russa, e a outra Europa depois. Quando as ameaças às liberdades estão às portas da Europa e há novamente uma guerra em nosso continente, então você não pode ser neutro. Portanto, as pessoas livres e o mundo inteiro se levantaram em protesto. Vi står op for frihed og for demokrati. Vi støtter Ukraine og det ukrainske folk. Membro do bloco comunitário desde 1972, a Dinamarca permaneceu à margem da política de defesa europeia por 30 anos, após rejeitar o Tratado de Maastricht em 1992, no primeiro sinal de euroceticismo. Em outro referendo no ano 2000, os dinamarqueses também optaram por ficar de fora da zona do euro. Em 2015, em nova votação, o país optou por não participar da política europeia de assuntos internos e justiça. A lenda do futebol brasileiro Pelé pediu nesta quarta-feira ao presidente russo Vladimir Putin que pare com a invasão da Ucrânia. A carta foi publicada nas redes sociais do Pelé. Em carta aberta, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que não existem argumentos que justifiquem a violência. A carta foi publicada nas redes sociais. O tricampeão mundial lembrou de um encontro com Putin por conta da realização da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Quando nos conhecemos no passado e trocamos um grande sorriso acompanhado de um longo aperto de mão, era inimaginável que poderíamos um dia estar tão divididos quanto estamos hoje, escreveu o ex-jogador. A carta foi publicada ao mesmo tempo que a Ucrânia estava em campo contra a Escócia em uma partida pelas eliminatórias do Mundial do Catar deste ano. O jogo foi adiado em março devido à invasão russa ao país vizinho. O poder de dar um fim a este conflito está nas suas mãos, afirmou Pelé, dirigindo-se ao presidente russo. E a seleção da Ucrânia venceu a Escócia por 3-1 ontem em Glasgow, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Os ucranianos vão decidir a classificação no próximo domingo contra o País de Gales, no País de Gales. Quem vencer ficará com a vaga no Mundial. Mas, mais que o resultado esportivo, a vitória representou um alento para uma nação que sofre com a guerra, como nós vamos ver nessa imagem. O vídeo foi compartilhado pelo lateral Zinchenko em uma rede social. A imagem mostra soldados assistindo à partida por um celular e eles vibram bastante com o resultado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também registrou a vitória da seleção em suas redes sociais. Ele definiu a partida como 2 horas de felicidade. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ele esperamos por você. Até lá!